Olá, eu sou o Jefferson Matos da Silva, sou aluno de graduação de História pela FMU e aqui nós vamos ter a aula 9, né, que representa a universidade, a escolástica, que é referente ao estágio remoto da FMU. Então, vamos começar, né? Bom, uma das questões importantes a se destacar na, na aula é sobre o surgimento das universidades. Então, uma das questões importantes é destacarmos como a universidade ela demonstra e ela é, na verdade, a própria prova que esse mito, né, podemos dizer assim, que seja um mito, né, de que a Idade Média é a Idade das Trevas, é uma bobagem, né? Realmente a Idade Média ela teve aquela questão mais obscurantista, né, de falar que o mundo ele era ele era oculto o conhecimento, as pessoas não tinham esse conhecimento propagado, né? E depois ele ficava simplesmente todo na igreja. A igreja ela guardava todo o seu conhecimento para si, não espalhava esse conhecimento. Mas é importante destacarmos que é na Idade Média que surgem as universidades. As universidades, os grandes centros de conhecimento. E o surgimento da universidade ela se dá no ano de 1200. Outra questão importante é que a igreja ela estabeleceu quase que um monopólio do ensino, né? Já que não, ao passo que as instituições laicas iam desaparecendo. Ou seja, houveram outras escolas, certo? Houveram outras escolas no período medieval, mas a, a escola que perseverou, né? O tipo de instituição que perseverou nesse momento foi a universidade, ligada à Igreja Católica. Uma questão importante é que, até quando nós vemos uma formatura, ou quando nós vemos aquelas roupas, aquelas becas, né? Tudo isso é uma herança da Idade Média. Ou também a questão do conhecimento, né? Buscar o conhecimento, o método de pesquisa para se avançar. Isso também é uma herança da Idade Média. Então, mas por que surgiu esse pensamento? Né? A Idade Média ela constrói essa instituição, nada mais, nada menos que para poder fortalecer as próprias convicções cristãs. Né? Suas convicções cristãs elas são aperfeiçoadas, né? E através de um aprimoramento do seu próprio conhecimento. Isso como que se dá isso? Temos que entender que a igreja ela foi muito perseguida. Né? Ela foi muito perseguida durante um grande período. Ela foi perseguida por o Império Romano. O Império Romano ele praticamente quase dizimou os cristãos. Então, nesse momento, após a morte dos apóstolos, que também foram martirizados em sua maioria, surge os pais apologéticos. Temos que compreender também que a chamada patrística, né? A patrística, ela é um movimento que muito documento, gerou muito documento e através desses documentos eles se tornaram uma compilação de diversos arquivos, né, para que se pudesse ser estudado nessas universidades. Então, o que era a patrística, para nós entendermos assim? Podemos dividi-la em pelo menos quatro períodos, que são os apologéticos, os, os apostólicos, né, em primeiro lugar, os apologéticos, depois os apologéticos, os polemistas, depois dos polemistas, aquilo que nós chamamos de era de ouro da patrística. Né? Então, o que acontece? Os apologéticos, eles eram os discípulos dos apóstolos, foram torturados, mortos, a maioria. Depois deles, tem os discípulos desses apologéticos, ou melhor, apostólicos, que são os apologéticos. Ou seja, eles buscam uma, eles buscam uma espécie de defesa da fé.
Por isso que o nome é apologético. Primeiro os apostólicos, depois os apologéticos. Eles buscam essa defesa da fé diante do Estado imperial romano. Eles constroem o seu conhecimento filosófico dizendo que é por uma questão de convencimento, né, do império, dizendo assim, não, nós não merecemos ser perseguidos e mortos. A nossa religião ela não é tão repulsiva assim. Ela não é uma ofensa ao Império Romano. Na verdade, ela é uma religião bem filosófica. Ela tem fundamento teológico muito estruturado. Então, ele é uma defesa contra o império, né? Os apostólicos não fizeram isso. Os apostólicos escreveram muito pouco. Tanto é que muito do que se sabe dos apóstolos, alguns tentam buscar o conhecimento dos pais apostólicos, mas é muito pouco conhecimento, poucas coisas que sobreviveram até por um alto número de perseguição que ocorreu. Já com os apologéticos, eles buscaram essa defesa, esse cristianismo mais filosófico. Mas após isso, não se bastou apenas uma perseguição externa, ou seja, lançá-los nas arenas para ser comido por leões, ou até mesmo para serem massacrados e assassinados pelo Gládio. Mas surgiu uma outro tipo de inimigo, outro tipo de inimigo. E esse inimigo nada mais era que os hereges. Os hereges, eles combatiam a igreja de maneira não externa, mas interna, dentro do próprio meio cristão. E como que eles faziam isso? Eles buscavam de uma maneira muito incisiva colocar as suas ideias acerca do cristianismo. Então, através disso, os polemistas, que são, por isso que vem o nome polemistas, de polêmica, né, de confronto teológico, os polemistas eles buscam uma outra maneira, né, de compreender essa ameaça e combatem, né, combatem com um conhecimento mais estruturado acerca da palavra, enfatizando os dogmas, né? Que na verdade o que é o dogma? O dogma eles são verdadeiros axiomas da fé, são as verdades incontestáveis, aquilo que não pode ser negado de maneira alguma, né? Então eles constroem os dogmas para que não venham a ser atacados por esses hereges, né? Por esses que vão contra a sã doutrina da Igreja Romana. E já depois, com o apoio imperial, com Constantino já legalizando o cristianismo, já dando todas essas condições a eles, vem nada mais, nada menos que a Era de Ouro, a Era de Ouro do cristianismo, ou melhor, da patrística. E essa Era de Ouro quem é? São grandes expoentes como Agostinho de Hipona, né, que era acredito que o maior nome da patrística completa mesmo. Escreveu diversas obras, como Pensamentos Filosóficos sobre a Trindade, sobre o seu livro Confissões, demonstrando o lado humano, e não santo, mas o lado de um homem mesmo. Um homem de fé, mas um homem. E também A Cidade de Deus, que eu acredito que seja a sua obra máxima, né? Que é um pensamento muito aprimorado acerca do que é, né, essas pessoas, né? O que é as pessoas que estão em Roma durante a invasão. Aí ele escreve A Cidade de Deus. Há também outros pensadores importantes, expoentes importantes da patrística na Era de Ouro. Há nada mais, nada menos que São Jerônimo. São Jerônimo, ele pede uma tradução, busca uma tradução para o latim da Bíblia, que é a chamada Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela nada mais é que uma tentativa de se buscar uma tradução mais fiel no seu próprio, como cada tradução ela é, de certa forma, uma interpretação do texto original, ele busca essa tradução mais próxima da sua língua. Então, São Jerônimo vai traduzir, fazer a Vulgata Latina, traduzindo da Septuaginta. Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, que os 70 sacerdotes judeus construíram, né, para um dos
dos quatro generais que ficaram no lugar de Alexandre o Grande, né? E eles constroem essa Bíblia, e essas 70 Bíblias, 70 versões, que vai ser o objeto de estudo para São Jerônimo na sua tradução para a Vulgata Latina. Mas por que, que eu estou falando de todos esses homens? Né? Porque eles são o que vai ser o documento, os documentos que serão utilizados na universidade. A universidade, no início, ela tem um princípio de fortalecer o conhecimento da própria igreja. E não só fortalecer o conhecimento, mas legitimar a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira eurocêntrica, muitas vezes, a sua maneira ocidental, a sua maneira cristã de observar o mundo. Aqui nós temos também os concílios, né? Os concílios eles iam da igreja foram desde o concílio de Toledo em 527 ao concílio de Latrão terceiro em 1179, né, que tornava obrigatório aos bispos organizar uma escola nas paróquias, ou seja, as paróquias elas tinham que ter o estudo, tinham que ter essa escola. O próprio papado, né, ele investe, ele pede isso dos seus mestres, né, dos seus clérigos, que eles incentivem a educação. Por quê? Porque era importante para que se viesse a compreender o pensamento do próprio cristianismo. Então, eles buscam organizar as paróquias, né? E em paróquias as escolas, e isso para que se difundisse cada vez mais o conhecimento do cristianismo. Nem que fosse entre os clérigos, né? Já que o conhecimento ele não era difundido para a massa camponesa, por exemplo. Né? Quando o próprio padre rezava a missa, né, ele rezava de costas, ele lia tudo em latim, né? Por isso que há muitos que acreditam que era um momento obscurantista, né? Um momento em que muitos dos livros também foram proibidos, os códexes, né? Proibidos diversos livros, pois poderiam ir contra, né, a fé, poderiam contrariar a fé cristã. Aqui, né, dando seguimento ao surgimento das universidades, vemos que a igreja ela tem a sua hegemonia sobre o ensino, né? Então, não há como. As diversas outras instituições escolares, elas meio que desapareceram. E a igreja, ela consegue se manter firme, ela consegue sobreviver, né? Ela consegue manter-se estruturada, né? Consegue se manter, sobreviver a essa questão, né? Então, ela definiu muito bem a sua metodologia de ensino. Uma das coisas importantes que a própria universidade criou é que existia uma certa diferença entre a Bíblia, os livros canônicos, né, e os livros de estudo universitário. Qual é a diferença? A Bíblia, ela era um instrumento que ela não era mais que um instrumento, ela era algo sagrado. Ela era algo do qual o bispo utilizava para se aproximar de Deus, para buscar Deus, para ouvir a voz de Deus. Já o livro universitário ele era um instrumento. Era um instrumento, como poderíamos dizer, um instrumento com o qual se constrói o conhecimento. Era uma ferramenta. O livro nada mais era que uma verdadeira ferramenta para se difundir o conhecimento. Então há o início, né, dessa dessacralização do livro, né, que é seguido de uma racionalização. Pois bem, por quê? Porque eles estão buscando uma maneira racional. Eles estão buscando interpretar a Bíblia, né? Eles estão buscando interpretar as ciências de uma maneira muito, muito interessante. Eles estão tentando buscar de uma maneira não só agora religiosa, mas científica. É interessante sabermos que eles estão buscando de uma maneira científica realmente interpretar essa maneira, né, de ver o mundo, né?
Então, há essa busca, né, científica de buscar interpretar o mundo. E não há questionamento na fé. Não há o questionamento da fé, porque a fé ela não vai ser suprimida por essa racionalização do conhecimento científico. Muito pelo contrário, o conhecimento científico ele vai ser para dar embasamento ao conhecimento da fé. Ou seja, a fé ela não será suprimida pela pesquisa, a pesquisa não vai suprimir o conhecimento do cristianismo de maneira alguma. A racionalização através de textos de Aristóteles e até mesmo augustinianos, será simplesmente para dar mais base ainda ao cristianismo. Falar, não, Deus existe. Buscar compreender Deus de uma maneira racional, né? De uma maneira, não mais pela fé, mas de uma maneira racional. Aí nós vamos ter diversos pensadores, né? Que vão buscar esse pensamento, né? De ter o o cristianismo como a mola propulsora que mostra como Deus existe realmente. Vamos ter diversos cristãos, né? Diversos cristãos que também, além de cristãos, né? Além do clero, né? Também vão expor, né? Como grandes mestres, né? Mestres nessas universidades, né? Nessas universidades, o seu conhecimento. Mas haja visto também que não temos que pensar que era só conhecimento religioso. A teologia, com certeza, era o seu ponto mais alto, né, nessas universidades. Havia o direito, havia diversas maneiras, diversas questões. Mas o cristianismo ainda, ou melhor, a teologia ainda era o carro-chefe, né, das universidades. Era tipo assim, é o tipo de faculdade que vamos estudarmos aqui, que é o nosso carro-chefe, a nossa parte principal. Então, chegamos à escolástica. Né? Então, a escolástica, ela nada mais é que a maneira, o método utilizado nessas universidades formadas por clérigos. Né? Então, algo muito interessante, as universidades elas estão realmente intrínsecas, né, à escolástica. Não podemos pensar escolástica sem universidade, não podemos pensar universidade sem escolástica. Porque a escolástica ela é o método utilizado para se difundir o conhecimento nessas universidades. Os escolásticos são um corpo profissional de mestre, né? Ele que tem o dever de fazer comentários acerca dos textos consagrados e que tem autoridade. Ou seja, então o que acontece? Esses escolásticos, eles buscavam não um novo conhecimento, mas eram geralmente os mesmos livros, eles liam os mesmos livros, eles legitimavam os mesmos livros, eles buscavam aperfeiçoar o conhecimento com os mesmos livros, não eram textos diferentes, porque haja vista que não poderia ser difundido qualquer conhecimento, não era qualquer livro que poderia ser lido, porque alguns livros poderiam confrontar a fé cristã. Então, os escolásticos, eles buscam vamos dizer, eles fazem essa seleção dos textos que devem ser lidos nas faculdades. Se nós formos analisar hoje, isso também ocorre, de certa forma. Claro que não da mesma maneira como durante esse período, por isso que tem essa ideia de obscurantismo. Porque eles não suprimem, mas eles não divulgam. Não há uma divulgação, muitas vezes, de alguns textos. Mas por que, que não há essa divulgação? Porque o professor ele é um homem ruim, ele é um homem mau, ele não quer ele está te negando o conhecimento, ele está sendo imparcial, né? Ou melhor, ele está sendo parcial. Ainda que não haja parcialidade e imparcialidade, nessa questão é uma parcialidade de ocultar conhecimento, né? Porque ainda que seja impossível, né, a pessoa ser neutra, isenta, né, ela deve ser imparcial.
Mas não na questão de imparcial, de não ter um posicionamento, porque isso é impossível, todo mundo tem um ponto de vista. Mas imparcial na questão de não ocultar o conhecimento, de revelá-lo. A igreja escondia, a escolástica selecionava. Quando você vai fazer algum curso, por exemplo, no curso de história, muitas vezes, o professor vai escolher os textos que, segundo ele, são mais coerentes, muitas vezes para embasar a sua maneira de ver o mundo. Não é porque ele está escondendo, porque ele quer ocultar conhecimento. Não, não é isso. Como alguns dizem por aí, aquela politização, né, da escola, né, ou escola sem partido. Não, não é essa questão. É impossível você ser isento. Então, muitas vezes, não é que ele está escondendo porque ele não quer, ou ele está querendo. Não, ele simplesmente está selecionando de acordo com o que ele acha mais coerente. Na faculdade é assim. Na faculdade se busca textos que são mais coerentes, porque cada pessoa, ela vai ter o seu posicionamento, né? Ela vai ter o seu posicionamento. Já aqui na escolástica é a mesma coisa, eles vão buscar os livros que vão embasar o seu conhecimento, que vão embasar a sua fé, que vão dar base para aquilo que eles estão defendendo. A diferença é que numa faculdade moderna, eles vão dizer assim, ó, eles não vão simplesmente falar que há esses textos. Eles vão indicar os que eles acham mais coerentes. Eles vão divulgar apenas os livros que eles acham mais coerentes, certo? Vamos falar assim, até porque o tempo é curto, muito curto para se estudar outras coisas, né? Então, eu assim, vou estudar aqueles que são mais coerentes. Ah, mas ele está puxando mais para um lado ou mais para o outro. Não, ele está simplesmente buscando aquilo que é mais coerente. A história é isso. A história não é uma verdade única, não é epistêmica, mas ela é uma tentativa e uma construção de forma coerente desse passado, dando uma legitimação, dando uma construção de um passado de uma maneira coerente. Então aí há a seleção de textos. E essa seleção de textos, ela nada mais é que nunca é inocente, né? Essa seleção de textos, ela nunca é inocente. Ela tem um posicionamento. Ela não é ingênua. Então, aqui na escolástica, eles também tinham essa seleção de textos. Claro que muitas vezes ocultando conhecimento, dessa forma, ocultando mesmo, porque eles proibiam, né? Mas se nós formos analisar por essa maneira, podemos perceber que eles tinham esse posicionamento devido à defesa do seu pensamento, né? A defesa dos seus ideais cristãos. E os textos que divergiam, eles os utilizavam para embasar o seu pensamento ainda assim, ainda mais. Os textos que têm autoridade, textos que têm autoridade para eles, por exemplo, eram os pais da igreja, a patrística, eram alguns textos como de Aristóteles. Temos que compreender que ainda que alguns mestres, né, eles não fossem cristãos assim naquela, eles eram todos cristãos, mas não fossem tipo monges, né? Não fossem todas essas coisas. A igreja era praticamente a escola, a faculdade, a universidade era praticamente dominada, né, por esse corpo docente de professores cristãos, monges, né? A ordem monástica é muito forte dentro da universidade. Por isso que eu disse, ela não pode estar desvinculada. São intrínsecas, estão ligadas. Quase que uma relação simbiótica entre um e outro. Aqui, alguns livros são rejeitados, né? Não lidos publicamente. Isso daqui é mais do que isenção, né? Isso aqui é supressão mesmo. Eles estão suprimindo o conhecimento. Aqui, realmente, não é nada comparado com a faculdade, né? Com as universidades de hoje. As universidades de hoje não fazem isso. O conhecimento está aberto para quem quiser. Às vezes é o que eu disse, uma coisa é você selecionar textos, outra coisa é você ocultá-los. Aqui havia realmente uma ocultação. Mas por que que não podemos chamar de era de idade das trevas, ainda que houvesse esse obscurantismo? Porque foi um período muito fecundo de conhecimento. Foi um período que nos herdou muitas coisas. Então, dizer que a Idade Média ela é um período
obscurantista ou Idade das Trevas é um erro, né? Nenhum historiador que nós podemos dizer seja digno, né? Vamos dizer assim, nenhum historiador que tenha um pensamento mais sincero, vamos dizer assim, não vai jamais dizer isso, seja uma Idade das Trevas, né? Nenhum historiador, pelo menos com consciência, né? Alguns livros são rejeitados, não são lidos publicamente. A exemplo, Filosofia Natural de Aristóteles, Risco de Excomunhão. Aristóteles era um grego, era um filósofo, vinha do pensamento de Platão, era outro tipo de pensamento. Ainda que alguns escolásticos vão utilizá-lo para fortalecer a sua fé, era algo muito difícil. Era algo muito difícil você conciliar as duas coisas, né? É complicado. Mas eles buscaram essa façanha, né? Eles tentaram, não conseguiram, se tornaram, pelo menos ao meu ver, eles se tornaram mais coerentes na defesa teológica do que numa tentativa de buscar a filosofia como um embasamento para a sua fé, né? Essa é uma questão muito importante também. A escolástica ela é fechada, né? Ela é separada, então assim como um corpo universitário. É academia, né? É o que podemos dizer de academia, do termo grego mesmo, de academos, né? Porque a academia, o que é a academia? Academia, você tem toda uma forma de pensar. É só imaginarmos uma academia militar. Um soldado, um aspirante a soldado do exército. Quando ele entra no exército, é uma outra forma de ver o mundo, né? Ele analisa, ele tem um posicionamento, ele tem uma postura, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de falar. Ele tem um ciclo fechado, ele está num ambiente em que a sua forma de se expressar é totalmente acadêmica, né? É uma academia, é um universo à parte. Universidade, né? Ela é um universo à parte. Então, a escolástica também não foge disso. Por exemplo, num curso de humanas, é um universo à parte, uma forma diferente de pensar. São novos conhecimentos que estão sendo abordados, que a massa não tem conhecimento. A massa, no caso aqui, camponesa, ela não tem esse conhecimento. Então, ali está se criando um universo de ideias, um universo de pensamentos, e a escolástica é um corpo fechado também. Ela é um corpo separado, né? Ela é um ambiente em que o conhecimento ele é fecundo entre eles, mas ainda assim muito separado do resto da população, né? E aqui não há nenhum obscurantismo, porque nós vemos isso na nossa sociedade também. Uma pessoa que faz faculdade, um curso de graduação universitário, vai ser totalmente diferente de uma pessoa que não faz. Ela vai ter acesso a conhecimento diferente, ela vai ter um pensamento diferente, ela vai agir diferente, ela vai ter uma outra forma de pensar. E não é nem por arrogância, mas é simplesmente por estar nessa academia, né? Uma academia não militarizada, como eu disse, do Exército, mas uma academia intelectualizada, uma academia intelectual. E a escolástica não era diferente. Bom, o método escolástico é do século XIII, né, até ao século XIV, né? Eles organizam o ensino nas faculdades e tem como premissa racionalizar a teologia. Foi o que já dissemos. A teologia ela é uma linguagem filosófica acerca da fé. Então, o que a teologia é? Ela é, de certa forma, uma espécie de convencimento. Já foi construído desde a patrística para convencer os imperadores, como já foi dito, e agora, com esses documentos e mais teólogos, né, mais mestres, clérigos, que se debruçam agora sobre o conhecimento que lhes é ofertado, eles buscam racionalizar a teologia, que já foi construída através de muito conhecimento filosófico. Agora eles buscam racionalizar a teologia
através do próprio conhecimento da filosofia de Aristóteles. Aristóteles vai ser a mola propulsora para impulsionar essa teologia para ser racional, para ser um pensamento científico, quase como podemos dizer assim, uma espécie de conhecimento que desse base, que desse sustentação, que desse legitimidade ao cristianismo. E aqui uma coisa muito interessante que nós temos para compreender como era definido esse pensamento escolástico é o trivium, né? E o quadrivium. Esse pensamento veio de Roma, né? Ele foi utilizado pelos próprios escolásticos e ele se aprendia o quê? No trivium, o que era o trivium? Se aprendia gramática ou dialética, né? Ou os dois, né? Retórica e lógica. E era uma espécie de conhecimento que era difundido para capacitar os monges, né, os clérigos, a falar em público. Já vista que todos eles eram pregadores, né? Eles eram pregadores, então, pelo fato de eles serem pregadores, era necessário que houvesse essa capacitação. Entendeu? Houvesse essa capacitação para fortalecer, né, a própria igreja com sua ordem de bispos, né, de pregadores que falariam ao povo. Então eles usam o uso da gramática e da dialética. E o quatrívio, né, era o que? Era geometria, aritmética, astronomia e música, utilizado para dar uma precisão nas datas religiosas, nas festas sagradas da igreja, né? Por exemplo, quando que Jesus nasceu, quando que ele foi crucificado, quando foi a última ceia, quando que é a Páscoa, essas questões. Mas o que nós temos que entender que é importante sobre o trivium, o trivium, é que quem se formava no trivium, se tornaria uma espécie de bacharel, né? O bacharel. Já o quatrivium era um conhecimento a mais. E quem o fizesse, ele poderia se tornar um doutor, realmente um doutor, né? Um doutor sobre todas essas questões, né? Por ele dominar um nível científico mais apurado, ele se torna um doutor. E já o trivium, ele se tornaria um bacharel. Mas para a questão, o trivium ele preparava mais o homem para a vida religiosa. O quatrivium ele o preparava para as ciências. E essas ciências para ser usada como uma espécie de doutor, né? O quatrivium uma espécie de mestre mesmo para as universidades. Algo muito importante essa questão do trivium e do quatrivium. O método escolástico também é relacionado ao estudo bíblico, sendo uma generalização da Bíblia. Todo conhecimento difundido, né? Todo esse conhecimento difundido pela própria igreja, ele se deve através da Bíblia. Né? O estudo bíblico é muito importante, né? Para que haja essa compreensão, essa racionalização, essa legitimação da fé. Então, isso se dá através dos estudos bíblicos, dessa generalização. Está muito a Bíblia envolvida, a Bíblia muito envolvida com o estudo. Então, a escolástica vai se apropriar disso, né? Ela vai se apropriar, esses métodos escolásticos, métodos de estudo, vão se apropriar deles para poderem difundir não só a Bíblia, mas usá-la também como base para aperfeiçoar o conhecimento nas universidades, mas também para aprimorar esse conhecimento e difundi-lo, né? Difundi-lo de uma maneira mais eficaz.
Aqui há algumas questões de como que era feito esse ensino na universidade, né, através da escolástica, né? Temos que entender o lectio, o questio, o disputatio e o conclusio, né? Então, o que podemos compreender? O lectio, ele era a leitura em absoluto silêncio. Antes de ser difundido esse conhecimento na universidade, como ele era difundido? O aluno teria uma imensidão de livros, um mar de livros para se estudar. Então, a leitura em absoluto silêncio, uma leitura contemplativa, uma leitura de concentração, uma leitura que o capacitasse a ver o mundo de uma maneira muito coerente. Então, esse era o lectio. O outro era o question, ou a pergunta. Né? Como que nós vamos compreender isso? O professor, ou o mestre, ele era um dos. Tivemos diversos na Idade Média, mas um que eu acredito que seja um dos maiores também, tanto Anselmo da Cantuária, né, que difundiu esse pensamento do, da escolástica, e Abelardo. Abelardo foi um dos grandes professores de dialética nas universidades. Era muito famoso entre os alunos gostavam muito dele. Né? E ele era um professor de dialética. Então, como que era feito? Os alunos liam um texto, eles estudavam esse texto, eles se debruçavam sobre esse texto. Aí, debruçando-se sobre o texto, havia dois posicionamentos, uma relação dialética. Um tinha um pensamento, outro tinha outro. O professor lhes dava uma pergunta, o question. Eles davam uma pergunta. Essa pergunta, ela deveria ser respondida pelos alunos. O aluno, através da leitura, do conhecimento acerca do assunto, ele difundia o seu pensamento, o seu posicionamento e dizia: olha, é tal coisa, é isso. Já o outro aluno, que também estudou, também fez seu trabalho, fez a sua pesquisa, ele falava: não, eu acho que isso está errado, não é bem dessa maneira, é tal coisa. É a oposição, é o contrário. Perdão. Dessa disputa ocorria o quê? Ocorria o disputatio. O disputatio ele era o debate. Um dava uma opinião, o outro dava outra, como uma réplica, tréplica, réplica, tréplica, réplica, tréplica. Só que ao final, depois de ser expressado todos os argumentos, toda a sua retórica, né? Por isso que da retórica também, que a gente vê ali no Trivium, né? Toda essa retórica, o que acontecia? Vinha o conclusio. E o que era o conclusio? O conclusio, como está escrito aqui, era a conclusão dada pelo professor. Né? Então, depois de toda essa disputa, olha bem, o professor ele não participa do conhecimento que é difundido na sala. Ele não participa da discussão. Ele vê a discussão de longe. Ele vê a discussão em um outro patamar. Ele analisa a discussão como o centro da verdade, dono da verdade, que só está esperando para responder a primeira pergunta. Como se os dois alunos ali estivessem se debatendo para tentar solucionar uma questão que talvez a resposta de um ou de outro não ia significar absolutamente nada. Tipo assim, você não é simplesmente um. Você é simplesmente um aluno, então você não deve saber, você não sabe nada. Eu sei a verdade. Então vinha, depois de toda essa discussão, esse debate, né, intelectual, o professor vinha com conclusão, ele vinha com a resposta. É isso, é aquilo, pronto. Não era discutido se ele falou a verdade, se ele estava correto, se ele estava certo. Ele era a autoridade máxima. Ele era a autoridade máxima e pronto, porque ele era o professor. Aí surge um pequeno problema, ou um grande problema, que
surge a autoridade intelectual do professor. Eu não sei, não podemos dizer que é o peso da caneta, né? Você, você não vai passar, não. Mas ele como autoridade, como uma verdade, como um ponto forte. Ele não é um participante do conhecimento. Ele não está fazendo o conhecimento se difundir, se aprimorar. Ele não é simplesmente mais um ingrediente nessa receita. Ele é a parte principal, ele é o prato principal, ele é a ideia primordial, né? E a conclusão era dada pelo professor. Então, o professor, ele era simplesmente a verdade. Ele era simplesmente a verdade. Então, essa autoridade intelectual do professor, ela se torna extremamente depreciativa, poderíamos dizer assim. Ela é uma posição depreciativa. Bom, eu espero que tenham compreendido, né? Um pouco mais sobre essa questão da Idade Média, da universidade, né? Porque o que nós podemos recapitular dessas questões? O importante, conhecimento difundido para racionalização da fé. A fé ela é não testada, mas ela é racionalizada, ela é fortalecida pelo que é produzido na universidade, certo? Um dos maiores propulsores, influenciadores, né? É a escolástica. A escolástica, a universidade como instituição, a escolástica como corpo docente. Então, a escolástica, ela gera isso, né? Nesses, nesses alunos. A escolástica, ela gera esse pensamento. Há também a questão do própria relação dialética, como era aprendido. Um aluno fala uma coisa, o outro fala outra, uma tese, uma tese, uma antítese, e aí a síntese é dada não pela disputa entre os alunos, mas pela opinião soberana do professor e do mestre. Então, essa opinião soberana é que ela demonstra o pensamento do cristão. E por que eu digo do cristão? Porque esse aluno ele é um cristão. Então, como todo conhecimento é para fortalecer a fé, então esse aluno ele está aprendendo, né, de certa forma, a não questionar o seu professor. Olha como isso é ruim. O aluno está aprendendo a não ter uma opinião, a não ter senso crítico, mas a depender de uma maneira conteudista, de apenas se alimentar do conhecimento do seu professor e não desenvolver um pensamento crítico. Então, isso é muito importante. Bom, espero que tenham todos compreendido um pouco mais sobre a escolástica, tenham compreendido um pouco mais sobre o que foi esse movimento, o que foram as universidades. E é isso. Encerro por aqui. Aqui estão as referências bibliográficas, né, dos livros que foram utilizados. O livro de Jacques Legoff, né, a Civilização do Ocidente Medieval. Também foi utilizado o, o livro de Edwin Keynes, que é o Cristianismo através dos séculos. Também foram utilizados dois dicionários, né, importantes, que é o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, volume 1, e o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, volume 2. E é isso. Eu espero que tenham compreendido e até a próxima.